podermos adorar, bendizer aquele que é para sempre. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Queridos, abramos nossas Bíblias em Mateus capítulo 5, versículo 13, texto desta noite, Mateus capítulo 5, verso 13. Bendito seja o nosso Senhor, estamos um final de semana um pouco prolongado, devido ao feriado, e sentindo a falta de alguns irmãos. Mas graças a Deus, alguns que viajaram já chegaram, outros estão de retorno. E nós, os demais que não saímos de Brasília, cá estamos, graças a Deus. Amém? Felizes, porque o Senhor é bom, porque o Senhor morreu por nós naquela terrível cruz. Mateus capítulo 5, versículo 13, palavra do Senhor que diz: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais pressa, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vamos orar? Senhor, eis a Tua palavra lida neste momento. Nós apresentamos a Ti neste momento o nosso coração. E pedimos que o Senhor fale, assim como sempre tens feito a partir do púlpito dessa igreja. Que o Senhor possa me usar como instrumento em Suas mãos, que eu possa ser prudente, que eu possa ser fiel às Sagradas Escrituras, Senhor. Que delas não me desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas que seja totalmente fiel. Ajuda-me, Senhor, nesse propósito. Ajuda-me também, Senhor amado, mercê do Espírito Santo, falar de forma compreensível a todos os irmãos, que possam, ao ouvir a proclamação da Tua palavra, possam chegar ao conhecimento daquilo que o Senhor tem para elas nesta noite. Eis a minha oração, Senhor. No nome de Jesus. Amém. O título do sermão desta noite é Igreja, o sal da terra. Queridos, no último sermão finalizamos as pregações sobre as bem-aventuranças e hoje daremos prosseguimento no Sermão do Monte, porque as bem-aventuranças iniciam o Sermão do Monte. Até aqui, aprendemos que as bem-aventuranças delineiam o caráter do cristão, apresentam a nova criatura. A partir do versículo 13, o Senhor Jesus vai discorrer sobre as diversas maneiras como esse caráter do cristão, como ele vai apresentar essa nova natureza, como ele vai manifestar a todos os de fora. O fato, queridos, é que nós não vivemos isolados do mundo. Estamos inseridos e mantemos relacionamento com o mundo, embora dele não sejamos mais parte. Quem aqui nunca ouviu falar, por exemplo, do monasticismo? O que era o monasticismo? O monasticismo era uma ordem religiosa ensinada por alguns religiosos cristãos a viver uma vida cristã isolada. Necessariamente o indivíduo deveria separar-se da sociedade para viver de forma contemplativa. E isso, claro, queridos irmãos, não passou de um grande equívoco. Jesus não veio a este mundo para fundar uma ordem monástica e nunca defendeu tal conceito. Na verdade, esse conceito é negado por toda parte e em toda a Escritura. Jesus enfatizou, sim, que o caráter do cristão nas bem-aventuranças não se dá para ficar restrito dentro de um monastério. Ele entende que a igreja, pelo contrário, deve ser exposta ao mundo para levar o evangelho até o mundo, para ser a porta-voz da palavra do Senhor. O que adiantaria sermos humildes de espírito, sermos misericordiosos, sermos mansos, termos fome e sede de justiça, por exemplo, características que advêm das bem-aventuranças, que formam o caráter cristão, se ficássemos encerrados dentro de um espaço fechado? Seria um grande absurdo. Mas, aqui, no versículo 13, Jesus começa a nos dizer que nós fomos transformados à luz do seu caráter para fazermos a diferença no mundo, sendo nós, a igreja, o sal da terra. O que nós somos? O sal da terra. Louvado seja o Senhor. E no sermão de hoje, em 3 pontos, começaremos a abordar 2 aspectos fundamentais que envolvem a igreja e o mundo. Quais são? Função e relação. Vamos aprender sobre função
e relação. Qual é a função do crente no mundo? Qual deve ser a relação entre o crente e o mundo? Perguntas que buscaremos responder nesta noite. Em primeiro lugar, precisamos entender que o mundo se assemelha à carne que tende ao apodrecimento. O mundo se assemelha à carne que tende ao apodrecimento. Quando observamos a expressão de Cristo, vós sois o sal da terra, encontramos a alusão à igreja de forma explícita, através do pronome vós. Vós, quem? Os discípulos, ou seja, a igreja. E implicitamente o Senhor se refere ao mundo. Quando Jesus usa o termo terra, ele não estava se referindo a esse chão no qual nós estamos a pisar. Não. Ou ao planeta Terra onde habitamos. Mas ao mundo, isto é, à humanidade em geral, que não foi redimida por Cristo. Repito, há uma diferenciação entre a igreja, a parcela da humanidade que é redimida por Cristo, e o restante da humanidade que não foi redimido por Cristo, e aqui nesse texto, Jesus Cristo vai chamar de terra. Sal da terra. Por um lado temos o sal, que é a igreja, por outro lado temos a terra, que é o mundo, ou seja, toda a humanidade, que não foi redimida pelo Senhor. Então poderíamos certamente traduzir esse pequeno passo das Escrituras, dizendo, vós sois o sal da humanidade. Compreendem? Somos o sal da humanidade. A humanidade é caída, e todos sabemos disso. Seu estado é caótico. Vivemos num século trágico, especialmente porque as perspectivas a que chegaram os antigos intelectuais, lá do século XIX, malograram drasticamente. A grande expectação dos séculos XIX e XX fracassaram. O homem não se tornou melhor por causa do avanço da tecnologia, pelo contrário. Em muitos aspectos, a humanidade se afastou ainda mais do Criador e ficou ainda pior, porque a tecnologia também serviu para a difusão do pecado. O otimismo fácil e confiante que os intelectuais projetaram em função da ciência e da tecnologia trouxe grande decepção à humanidade que agora sofre e chora. Os prognósticos antes alvissareiros faliram e demonstraram-se patéticos. A ideia de que a vida humana estava inexoravelmente progredindo, se desenvolvendo e se aprimorando, mostrou-se totalmente inadequada. O evolucionismo biológico de Charles Darwin, que postulava que o homem que teria evoluído a partir do animal e continuava em franca evolução até atingir o seu grau máximo no estágio do desenvolvimento, provou-se inverídica e absurda. O fato é que a mente do homem continuou maligna, o seu coração continua caído, coisa da qual a tecnologia não pode livrá-lo. O surgimento das chamadas ciências sociais, a sociologia, a antropologia, a psicologia, não conseguiram também reverter o mal do coração caído do homem. As guerras não foram abolidas, as enfermidades não foram erradicadas, o sofrimento humano não desapareceu e nem ao menos foi aliviado. As massas populacionais tiveram pouco acesso ou quase não tiveram acesso à boa e correta educação que os profetas da tecnologia diziam que viria. As pessoas continuaram se entregando aos vícios, à imoralidade e à devassidão. O desejo de muitos pelo suicídio não findou. De acordo com a OMS, mais de 700 mil pessoas morrem por suicídio anualmente. No Brasil, o Ministério da Saúde diz que o suicídio é a quarta maior causa de mortes de jovens entre 15 e 29 anos de idade. Alguns fatores se destacam, como, por exemplo, sentimentos excessivos de tristeza, a desesperança e a depressão, a ansiedade, a baixa autoestima, as experiências adversas pregressas ou os abusos físicos e sexuais, reparem, produzidos em grande medida pelos próprios pais ou por parentes próximos. A falta de amigos
e o suporte de parentes, a exposição à violência e à discriminação do ambiente escolar e, finalmente, o uso das drogas psicoativas. Esse é o quadro. E eu pergunto para os irmãos, para por aí? Não. Os governos se tornaram ainda mais corruptos. As conferências das Nações Unidas não impediram que a morte humana nos campos de batalha fossem produzidas pelas guerras absurdas. O avanço da humanidade para a paz e para o bem social não passou de uma grande utopia pregada por visionários cegos ou mesmo patifes que, à custa de muito dinheiro, projetaram seus prognósticos. Queridos irmãos, quando a gente para olhar para esse estado, o nosso coração tem que se mover de tristeza. Quando paramos a observar o estado caótico da humanidade, nós não podemos ser cristãos ingênuos e nos tornar otimistas em relação ao mundo caído. A confiança de que a humanidade, em sua evolução, terá condições de resolver seus próprios dilemas, seus próprios problemas, é uma grande falácia, é um erro, é um equívoco, é um grande absurdo. Ao mesmo passo que a humanidade evoluiu do ponto de vista tecnológico, continua exatamente a mesma humanidade caída de sempre, porque o seu problema está no coração humano. A sede de toda a maldade está no coração humano que um dia foi entregue ao pecado. E o fato, queridos irmãos, é que o mundo está apodrecendo rapidamente. Esta é a verdade. É isso que a Bíblia tem a dizer sobre esse mundo. Ela tem a nos dizer que o mundo é caído, é pecaminoso, é mau. Ela tem a nos dizer que o mundo se inclina para a maldade, para a violência e para o conflito armado. A Bíblia tem a nos dizer que o mundo se assemelha à carne que tende à putrefação. E é isso que Jesus está dizendo. Em resultado do pecado e da queda do homem, a vida no mundo em geral tende a piorar até ficar completamente pútrida. É isso que Jesus está dizendo. Veja o que João vai dizer em 1 João, capítulo 3, versículos 15 e 16. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, e aqui eu faço uma pausa, tudo que há no mundo, entenda o mundo como o sistema caído, como as pessoas caídas, como os relacionamentos caídos. Repito, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Então, se os nossos olhos estão para o mundo, nós não podemos esperar nada que venha de bom do mundo. E de conformidade com as Sagradas Escrituras, esta é a única perspectiva sã, é a única perspectiva correta pela qual se pode contemplar a humanidade. Não é certo um cristão acreditar que o mundo tenda ao aprimoramento. Não é certo. É o contrário. Tende ao apodrecimento. O mundo está supurando. A metáfora de Jesus nos apresenta exatamente isso, que os micróbios da maldade, os germes infecciosos do pecado, os bacilos infecciosos da corrupção estão tomando conta dessa carne até o último espaço. A humanidade está gravemente enferma, ferida de morte e caminha para o fim inexorável. Eis o retrato. Triste, difícil de entender, de aceitar, inclusive, sim. Mas foi como Jesus o apresentou. Por isso que a tendência desse mundo é a putrefação. E o seu mau cheiro já é conhecido por todos aqueles que são de fato filhos de Deus. Porque os demais não vão sentir o mau cheiro. Essa foi a conclusão do Senhor em Gênesis, no capítulo 6.
onde ele disse: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois ele é carnal. Gênesis 6, versículo 3. A carnalidade ficou tão densa que Deus teve que enviar o dilúvio. E mesmo após essa ocorrência, a ocorrência de um novo começo, o mesmo princípio maligno continuou operando, e assim chegamos aos limiares de Sodoma e Gomorra, com sua pecaminosidade atroz, quase inconcebível. Essa é a narrativa que as Escrituras constantemente nos apresentam, essa persistente tendência para a putrefação insiste em se manifestar no mundo caído. É por isso que João vai dizer: nós não temos nada com esse mundo. Nada. Nós vivemos aqui, diz Pedro, mas é uma casa alheia. Estamos aqui de passagem. E diante dessa realidade, muitos se perguntam: qual é o futuro que então está reservado para nós? Ouçam, todas as predições otimistas são forçosamente falsas. O mundo é mau, é pecaminoso, é maligno, e qualquer otimismo com relação ao mundo não somente é uma posição totalmente antibíblica, como também é contestada pela história do mundo. João, mais uma vez, ele vai dizer no capítulo 5, versículo 19 de sua primeira carta: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Você tem dúvida disso, irmão? Ou há alguém aqui que acredita no progresso da humanidade? Ou há alguém aqui iludido que acredita que as coisas vão ficar bem, enquanto a própria palavra do Senhor vai na contramão? Segundo lugar, precisamos entender que a igreja se assemelha ao céu que conserva a carne do apodrecimento. Enquanto o mundo se assemelha à terra, a igreja se assemelha ao sal. O mundo se assemelha à carne, a igreja se assemelha ao sal. Cristo disse: sois o sal da terra. Mas o que ele pretendia de fato dizer com tal afirmativa? Cristo começa a apresentar a primeira função da igreja. A primeira, a função de ser sal. Qual é a sua primeira função, igreja? A minha primeira função, de acordo com Jesus, é ser sal. Eu não posso errar nessa primeira função. A primeira coisa que precisamos nos lembrar do ensino das bem-aventuranças é que somos diferentes de toda a humanidade. Para delimitar essa diferença, Jesus chamou a humanidade de terra, ou seja, mundo ou humanidade, e chamou a igreja de sal. Uma coisa é ser sal e outra coisa é ser terra. E uma coisa não tem nada a ver com a outra coisa. Então não confunda, ou você é sal ou você é terra. Você não pode ser as duas coisas. E você precisa se definir, de fato, como você é. Quando o sal de Jesus perde o sabor, é que ele vai se tornar semelhante à terra. Aí sim, as duas coisas passam a ser a mesma coisa. Não há mais diferença. Não tem mais valor. Ora, se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor de Jesus? Para nada mais presta. Olha que palavra dura. Para nada mais presta. Lançado fora, ser pisado pelos homens. É quando a igreja deixa de ser igreja. Perceba que a característica fundamental do sal faz toda a diferença, porque uma pequena quantidade de sal mostra que o sabor chegou, que algo diferente aconteceu. Mas a pergunta é, como se dá essa diferença? De duas maneiras. A primeira, a diferença é externa. Repito, de duas maneiras. A primeira é a externa. Na diferença externa, se você pegar um punhado de sal grosso e colocar sobre a carne, visivelmente você vai notar a diferença, o que é sal e o que é carne. Você concorda comigo?
Como se dá essa diferença externa? O sal sobre o ferimento é visivelmente diferente. O comportamento do crente é diferente do comportamento do incrédulo. O comportamento do cristão é totalmente diferente do comportamento daquele que é do mundo, ou deveria ser. O sal, queridos, ele não pode curar a carne, porque a carne é morta. Não é assim? Ou você vai fazer o churrasco do boi vivo. A carne está morta. O que você faz? Você pega a carne e coloca o sal, e a ideia de que o sal vai transformar essencialmente essa carne é errada, porque aquela carne é morta e vai continuar sendo carne morta. O sal não pode trazer novamente vida àquela carne morta, nem tampouco pode trazer saúde. A função do sal, sendo esse agente externo, é retardar o apodrecimento da carne. É isso que o sal vai fazer. A tendência da carne, repito, é a putrefação, é o apodrecimento. E o sal vai retardar que esse fator ocorra na carne. Então, a primeira função do crente no mundo não é positiva no sentido de trazer vida, porque ele não pode trazer vida para o mundo. A igreja não traz vida para o mundo. O único que pode trazer vida para aquele que está morto é o Senhor Jesus. Mas a igreja é intermediária, é aquela que vai fazer presença no mundo, e assim ela vai retardar esse apodrecimento. Compreendeu, querido? Então, a primeira função, ela não é positiva, é negativa. Ela não pode trazer vida, mas ela retarda o apodrecimento. E a pergunta que devemos trazer a mim e a você, a nós, é se como agentes dessa decomposição, se temos de fato desincumbido o nosso papel no mundo, impedindo a aceleração da decadência desse mundo. Sim ou não? Ou mais ou menos. Eu preciso olhar para a minha vida. Será que eu faço diferença como sal? Porque impedir que o mundo se acelere na putrefação é não concordar com todas as mazelas, com todos os princípios do mundo que são contrários aos princípios do reino de Deus. Mas ao passo que eu aceito, que eu trago para minha casa, eu não sou mais sal, eu sou terra. Segundo é a diferença interna. Perceba que se você pegar o sal agora e você introduzir o sal na carne, invisivelmente ele será diferente. Depois que o sal ele é absorvido pela carne, e você olha a carne, você não sabe se a carne está salgada ou não. É preciso provar. Então, invisivelmente ele é diferente. Apenas olhando você não sabe. A função do sal como agente interno, aí sim é dar sabor à carne, mas essa ação também não é essencial, porque não vai trazer vida à carne, e a carne não vai deixar de ser carne morta. Vai continuar sendo o que ela exatamente é. Mas o sal torna a carne palatável. Você concorda comigo? Uma carne sem sal não é palatável. Mas quando você tempera com sal na medida ideal, ela fica palatável. E é isso que nós fazemos. Diferença externa e diferença interna. De acordo com essa afirmação, Jesus está dizendo que a vida neste mundo se tornaria insípida. E ele fala de sabor. Quando ele fala de insipidez, ele está falando de presença ou de ausência de sabor. A palavra é sabor. A questão é a igreja. É a única que pode tornar esse mundo com algum sabor. Porventura, o mundo atual não nos mostra exatamente isto. Reparem na busca pelos prazeres, por exemplo. As pessoas do mundo inteiro não encontram alegria perene nesse mundo, mas buscam de uma maneira embotada, enfadonha, a busca pelos prazeres. Incessantemente buscam os prazeres, incluindo o uso dos procedimentos mais vis e das drogas mais pesadas.
Eu pergunto para você, qual seria o significado da vida se não tivesse a igreja para você? Se nós ficamos um final de semana sem vir à igreja, parece que algo não começou bem naquela semana, não é verdade? Parece que nos faltou algo. Parece que se a gente não vir à casa do Senhor e formos alimentados por sua palavra, parece que ficou faltando alguma coisa. Parece-nos que nós não fomos confrontados com a verdade, de forma que algo essencial nos falta naquela semana. E é exatamente isso. Não só parece, esta é a verdade, pelo menos a verdade de todo aquele que verdadeiramente é sal. Porque ele precisa ser abençoado pelo Senhor naquilo que nós chamamos de meios de graça. E assim a sua fé é fortalecida através da palavra que é proclamada a partir do púlpito da igreja. Não adianta, se você ficar em casa e ouvir um sermão sendo pregado, não é a mesma coisa. Não é. Porque a Bíblia diz que é aqui que o Senhor ordena a sua bênção. Louvado seja o seu nome. Mas o crente, no outro diapasão, não precisa de nenhum desses desvirtuamentos, porque ele já dispõe do sabor da vida, da comunhão com Deus e com os irmãos. Ouçam, se o cristianismo fosse retirado desta vida e deste mundo, a vida humana se tornaria completamente insípida. Não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é Jesus. Especialmente quando os homens se deparam com a morte. Não é? Há quem diga que todo ateu só permanece ateu até o momento em que o pitbull pula a cerca. Porque depois ele deixa de ser. Queridos, há alegria perene, há contentamento perene na igreja. Porque nós somos o sal da terra. E nós, verdadeiramente que somos cristãos, nós sentimos falta deste lugar. Eu sinto. E você sente? Terceiro e último ponto. Precisamos entender que, como sal, há uma distinção entre o papel da igreja e o papel individual do cristão. Uma coisa é o papel da igreja enquanto sal. E outra coisa é o seu papel como indivíduo, como cristão, como crente. Há uma distinção vital entre a igreja e a terra, e nós já dissemos sobre isto. Mas há essa distinção também, que eu preciso entender como o crente deve agir sendo sal e como a igreja deve agir sendo sal. Existem aqueles que dizem que o crente deveria agir como sal da terra por intermédio dos pronunciamentos da igreja, que, no que concerne, em primeiro lugar, a situação geral do mundo. Então, a igreja tinha que ter um porta-voz que sempre falasse da cátedra para que todos pudessem ouvir em alto e bom tom, que a igreja se posiciona assim, assim, assim. E, em segundo lugar, no que concerne à política, pois muito bem, o papel da igreja é este, nós não entendemos assim, não concordamos com isso ou com aquilo. Em terceiro lugar, no que concerne às questões econômicas e internacionais, a relação dos estados internacionais, e a igreja deveria falar isso ou aquilo. No que concerne também ao comunismo ateu e materialista, ou ao capitalismo selvagem, a igreja deveria, por meio do seu porta-voz, falar assim e assim. Isso é ser sal da terra. É se imiscuir nessas questões. Será que é isto? Não há que se duvidar que em muitas igrejas, se não mesmo a maioria delas, é dessa maneira que o presente texto possa vir a ser interpretado. Aí você vê, na época da política, os pastores convidando políticos e vêm à igreja, assumem púlpito. Esse lugar, que é o lugar reservado à prédica da palavra, e entrega a ímpios. Porque a igreja passa a administrar e a negociar coisas que vão lhe garantir favores e assim por diante. Ou favores pessoais para os ministros, para os obreiros. É isso mesmo? Será que é assim?
E as pessoas então vão dizer que é através do púlpito que se deve fazer todo tipo de denúncia contra o socialismo assassino, ou que se deve opinar quanto à guerra, ou dissertar quanto às questões internacionais. E alguns vão opinar que o crente opera como sal da terra dessa maneira geral, por meio da palavra do seu pastor, operando contra tudo aquilo que se opõe ao Evangelho. Mas será que é isso mesmo? Ouçam, queridos irmãos, esse é um grande mal-entendido. Na realidade, é um seríssimo mal-entendido. O desafio que eu apresento aqui a qualquer irmão, que alguém possa me provar que haja um ensino como tal no Novo Testamento. Mas alguém pode me dizer, pastor, mas esse ensino se depreende, por exemplo, dos profetas do Antigo Testamento. Sim, é verdade, mas a réplica é que lá no Antigo Testamento, a igreja era a nação de Israel. Igreja e nação era a mesma coisa, não havia qualquer distinção entre igreja e Estado. Assim, quando os profetas denunciavam o erro do Estado, denunciavam o próprio erro do povo de Deus, ou seja, da igreja no Antigo Testamento. O fato é que a igreja do Antigo Testamento era o povo de Israel, era a igreja em estado embrionário, portanto, falar como profeta à nação, isso era muito válido. Mas e hoje? Será que é assim? Será que no Novo Testamento é a mesma coisa? Será que nós podemos identificar a igreja do Novo Testamento assim como a igreja do Antigo Testamento é identificada? Será que nós podemos dizer que o Brasil é a igreja? Não. Ou será que nós podemos dizer que um conjunto de nações é a igreja? Não. Embora a igreja seja formada por povos de toda a terra, não é? Mas eu não posso me dirigir à igreja como se ela fosse um Estado, porque ela não é. Então, nem mesmo Paulo ou qualquer outro apóstolo trouxe qualquer comentário sobre o governo romano. Eles nunca são vistos a enviar resoluções ou petições às cortes imperiais. Eles nunca pediram providências ao Estado romano. Mesmo os pais apologetas que vieram depois escreviam em defesa da igreja, mas não opinando naquilo que o Estado deveria ser. Então, segundo os moldes neotestamentários, a nossa denominação, ela está certa em não se envolver diretamente nas questões do Estado, a não ser quando é consultada para isso. Mas a pergunta que não quer calar é: e o crente? O crente é diferente. Porque o crente vai atuar como sal da terra, no meio da terra. O crente deve atuar como sal da terra em um sentido muito mais individual. Ele deve ser sal por meio de sua vida como indivíduo e através do seu caráter, simplesmente apresentando o novo homem que é para o mundo, e deve fazê-lo em cada esfera da sociedade. Em todos os lugares que ele se encontre. Na sua família, na vizinhança, no trabalho, na escola, na faculdade. O cristão, como sal da terra, ele sim tem sempre uma palavra para entregar, para dizer: assim diz a palavra do Senhor. Assim disse o nosso Senhor. Por exemplo, quando um grupo de pessoas está conversando de alguma maneira menos digna, e subitamente um crente aparece, o que vai acontecer? Ou o que deveria acontecer? Imediatamente a presença daquele crente tem que surtir determinado efeito. E as pessoas mudam de posicionamento porque um crente chegou. Fulano é crente, fulano é crente, vamos mudar de conversa. Se isso não acontecer, o crente sai. Verdade ou não? Deveria ser assim. Mas será que é assim? Para o crente, não pode ter alternativa que não seja ser o sal que de fato ele foi chamado a ser. Eu preciso ser sal.
E assim, às vezes, a gente quer jogar para a igreja a responsabilidade que é nossa, que é do indivíduo. É minha responsabilidade. Assim atua o crente em cada esfera da existência, em cada situação da vida, no lugar onde estiver, em público, em particular, no lar, na vizinhança, no escritório, onde for, e também na qualidade de cidadão frente às causas do seu país. É isso. Não faz parte das atribuições da igreja, como igreja, ficar intervindo em questões políticas, econômicas, sociais desse mundo. E eu não quero dizer que a igreja seja cega, não é. Ela atua por meio dos seus membros. Ela atua ativamente por meio de seus membros que agirão em cada uma das esferas da vida. O crente como indivíduo, como cidadão de algum estado, ele precisa se interessar por essas coisas. Sim. Existem dois grandes equívocos a serem evitados. O primeiro é tentar fazer da igreja uma espécie de partido político. E o segundo grande equívoco é impedir que seus membros tomem parte de assuntos dessa natureza. Não, isso não é coisa para crente, não. Quem disse que não é? Quem disse? A tarefa primária da igreja consiste em evangelizar, em pregar o evangelho. Se a igreja cristã de nossos dias desperdiçar o seu tempo sendo ativista política, a fim de denunciar um determinado sistema político, por mais ateu, por mais materialista que seja, criará uma barreira para a pregação do evangelho em todas as pessoas que são adeptas daquele partido. Então não é a igreja que tem que fazer. Quem tem que fazer sou eu como pessoa, como indivíduo. Sim, é meu dever. Quando a igreja prega corretamente o evangelho, já estará intrinsecamente denunciando esse tipo de maldade que há em qualquer partido político. É por isso, queridos, que o evangelho é uma supracultura. Uma cultura que vem de cima. Ele vem, quando ele chega, ele confronta a cultura naquilo que é pecaminoso, naquilo que é contrário aos princípios e valores do reino. O evangelho vai denunciar, por exemplo, o sistema político que apoia o aborto. Por exemplo, como eu já disse. Neste aspecto, o evangelho é uma contracultura. Agora nós somos contra o aborto, não é porque o nosso partido político seja contra o aborto. Nós somos contra o aborto, não é para denunciar aquele partido político que é contra o aborto. Não! Nós somos contra o aborto, porque o aborto é condenado pela Bíblia. O aborto é a quebra do 6º mandamento, é matar alguém. Então, onde eu estiver, eu tenho que defender essa verdade do Evangelho. Onde eu estiver, na esfera da sociedade que eu estiver, na esfera do estado que eu estiver. É isso que Jesus está dizendo. O sal, ele está por sobre a carne, fazendo a diferença externa. Mas o sal também está dentro da carne, fazendo a diferença interna. Por isso, queridos, que a tarefa principal da igreja é evangelizar, a incumbência que recebemos de Cristo. É por isso que essa tarefa principal, a tarefa evangelizadora, nos envia para fora, como igreja, como povo de Deus, mas como indivíduos, ao passo que vamos, que pregamos, que anunciamos o evangelho, que pregamos a palavra do Senhor, nós vamos nos envolver em todas as causas do Estado. Nas causas sociais, nas causas culturais, nas ações de misericórdia, sim, porque a igreja não faz ação social, a igreja faz ações de misericórdia. As ações sociais são do Estado, a igreja faz ações de misericórdia. E aqui, queridos, é que está onde nós precisamos ter a consciência. Não há nada que impeça que um cristão se torne membro de um partido político, desde que esse partido não faça deliberadamente oposição ao Evangelho. Precisamos de cristãos verdadeiros em todos os segmentos da sociedade civil e da sociedade militar também, por que não dizer. Precisamos de crentes, fiéis, convertidos, nos principais cargos políticos do Estado.
no executivo, no legislativo, no judiciário. Precisamos de cristãos como vereadores, deputados estaduais, federais, como senadores, como governadores, como ministros de Estado, como promotores públicos, procuradores, juízes, desembargadores e, por que não dizer, como presidente da República. É isso que a gente precisa entender. Lembrando, por exemplo, de José do Egito. O que ele fez enquanto governador? Ou de Esther no reino Medo-Persa. O Senhor a havia preservado e colocado naquele lugar de rainha com um propósito. E por que não nos lembrar das palavras de Mardoqueu? Quem sabe se para tal conjuntura é que foste elevada a rainha. Lembremos-nos também de Calvino e da sua célebre companhia de pastores em Genebra, o bem que fizeram àquela cidade. É isso que Jesus está dizendo. Não é a igreja como instituição, é a igreja orgânica, os indivíduos que estão sobre a carne e estão dentro da carne, mas não são carne, não são mundo. Não são parte daquela humanidade caída porque já foram regenerados, são diferentes. É isso que o Senhor está dizendo para nós. Nós precisamos de pessoas assim, cristãos que se imbuam desse papel. O crente individualmente não tem a opção de desempenhar um bom papel como cidadão. Não. Ele tem a obrigação, o dever. E deixemos que a igreja cumpra o seu papel perante o Evangelho. Consideremos, de outra sorte, a reforma protestante. O bem que fez a Alemanha. O boom do crescimento da Alemanha. Ou consideremos a reforma puritana da Inglaterra. De imediato, a Inglaterra, em todos os aspectos da vida diária, a sociedade foi influenciada. E os mais competentes historiadores se pronunciam a dizer que o que impediu que a Inglaterra atravessasse um período de revoluções, como aconteceu na França, no final do século XVIII, não foi outra coisa senão a palavra do Senhor, o avivamento que o Evangelho trouxe. É o cristão sendo sal na sociedade em que ele faz parte. Isso, queridos, não resultou de qualquer coisa que tivesse sido feita diretamente, mas por uma multidão de pessoas que veio a tornar-se crente. Não foi a igreja que foi lá e... Não, foram as pessoas. Pessoas começaram a viver uma vida melhor. Pessoas começaram a buscar no Senhor uma forma de vida que influenciou a sociedade. Então, a política foi também influenciada. Os grandes atos parlamentares do século XIX foi devido a essa causa exclusivamente e especialmente ainda digo, ao fato de que havia um elevado número de crentes autênticos lá na Inglaterra que eram fervorosos cristãos, que se tornaram políticos, parlamentares. É isso que Jesus está dizendo. Eu quero concluir esse sermão abordando um dos maiores erros que a igreja tem apresentado. A igreja dos nossos dias. A igreja tem buscado fazer o que chama de aplicações sociais e culturais do cristianismo. O Evangelho não veio para transformar a cultura nem para resolver os problemas sociais. Não. Não foi o Evangelho, não é causa da igreja. Não. O Evangelho veio para salvar pessoas e para transportá-las para o reino de Deus. O Evangelho veio para se opor à cultura, naquilo que a cultura fere, os princípios e os valores do reino de Deus. O fato, queridos irmãos, é que temos presenciado uma sociedade muito mais imoral e muito mais injusta do ponto de vista social de há 20 anos atrás.
E pensamos que o evangelho pode restaurar a vida social e cultural. Lê do engano. Atualmente os vícios, a iniquidade, a transgressão às leis, e eu falo as leis de Deus, são ainda mais excessivas. Percebam que depois da última pandemia, parece-nos que o mundo retornou de ponta cabeça, ou não? Quem poderia falar de uma onda de assassinatos em escolas? Quem poderia falar que esses influenciadores midiáticos teriam tal capacidade, tal alcance? Quem poderia dizê-lo? Quem? Mas se por um passo o mundo vai de mal a pior, parece-nos que de outro passo o número de cristãos verdadeiramente convertidos parece diminuir. E aqui eu quero pedir para você não confundir. Uma coisa é a pseudo-conversão e a outra coisa é a conversão verdadeira. Porque o pseudo-convertido tem suas leis próprias. Ele não segue a lei do evangelho. O pseudo-convertido tem a sua própria maneira de pensar e de agir. Ele não segue o pensamento de Cristo. Porque ele se tornou o seu próprio Cristo. Parece-nos que as qualidades das bem-aventuranças escritas por Jesus para os cristãos não são necessariamente fáceis de serem identificadas nos cristãos de hoje. Parece-nos que boa parte do sal já está perdendo o sabor, se é que um dia foi sal de verdade. Precisamos admitir que o mundo já não nos respeita como servos de Deus como antes. E quando nós entramos naqueles recintos onde as pessoas se sentiam incomodadas por nossa presença, já não se esforçam mais para mudar de assunto. Ou será que isso não é verdade? Parece-nos que estamos nos transformando em cristãos descolados. Porque nossa presença já não causa tanta estranheza aos incrédulos como antes. E nós deixamos de ser cristãos deslocados para sermos cristãos descolados. Olha como o irmão é descolado. Ele entra e sai, está tudo bem. Não causa estranhamento no mundo. Parece-nos que o nosso sal, lenta e vagarosamente, foi perdendo o sabor, de forma que nem podemos perceber. Parece-nos que a água fria da panela foi sendo aquecida aos poucos e já está prestes a nos cozinhar. Ouçam, o teólogo e político holandês Abraham Kuyper acertadamente argumentou que não há 1 centímetro quadrado nesse mundo inteiro, em todo esse universo, que o Senhor Jesus não diga, é meu. E ele estava certo. E ele defendia esse postulado para dizer que os cristãos, ou seja, a igreja orgânica, os irmãos, o sal invisível no meio da carne, estaria se infiltrando a influenciar o mundo, inclusive a cultura. E ele estava certo. Mas, hoje, surge-se no meio cristão os chamados neocaiperianos, que querem advogar o postulado de Abraham Kuyper, todavia com uma aproximação muito maior ainda do mundo. Eles dizem que é necessário trazer a igreja para dentro do mundo. Mas quando eles fazem isso, não sabem eles que trazem o mundo para dentro da igreja. E assim vão introduzindo o paganismo no meio da igreja com a desculpa de que toda cultura pertence a Deus. E as igrejas parecem cada vez mais o mundo. Agora já se fala em Halloween gospel. Escola de samba gospel. Que tal? Evangelho da justiça social.
Estão fazendo o contrário do que Jesus ensinou, estão querendo colocar vinho novo em odres velhos. E a igreja foi para a Babilônia para transformar a Babilônia e tem se transformado em Babilônia. E já há alguns anos podemos ver nos carnavais da vida, a igreja formando blocos de carnaval, escolas de samba, gospel, para dar uma oportunidade cultural aos que seguem os blocos de carnaval e estão no mundo. A carne podre do mundo a gente quer trazer para dentro da igreja. Lamentavelmente a igreja está perdendo o seu papel. E o fato é que quando a igreja perde o seu papel, perde a sua importância, só serve para ser lançada fora e ser pisada pelos homens. O culto, na grande maioria das igrejas, se tornou em algo com o mesmo odor do mundo, que lamentavelmente apodrece. O mau cheiro apodrecido do paganismo já pode ser sentido de longe, em lugares que se dizem igreja. E parte significativa da igreja está sendo carcomida pelo mundo e se tornando em nada, em absolutamente nada, porque não serve para nada, a não ser para ser lançada fora e ser pisada pelos homens. E é por isso que o Espírito Santo está falando hoje comigo e com você. E ele está dizendo, você não se sente constrangido com isso? Você não se sente constrangida? Você não sente-se constrangida por não ver a ação do Espírito Santo transformando vidas? Como deveríamos ver? O Espírito Santo hoje está chamando o verdadeiro sal a ser sal verdadeiro. O Espírito Santo hoje está nos dizendo, contemple a vida e a sociedade desse mundo. Vocês querem ser assim? O Espírito Santo está dizendo para nós, contemple a decadência que vai se estabelecendo em todas as classes, contemplem essa horrível onda de separações e divórcios, contemplem o aumento dos vícios, contemplem os crimes, os assassinatos, as traições, os abortos, contemple a guerra, a ameaça nuclear que volta, o terrorismo, contemple a falta de respeito com tudo que é sagrado. Contemple esse tétrico, horrendo e inescrupuloso teatro da vida humana apodrecida e carcomida. E veja, se tudo não está obviamente estragado, apodrecido e seu pus é hoje incontido. O que Jesus está dizendo é que a única coisa neste mundo que é capaz de obstruir o apodrecimento é a ação estéril e antisséptica da igreja, sendo igreja de verdade. Isso é responsabilidade minha e sua, de cada um de nós. É somente o sal ser sal que ele vai retardar o apodrecimento e vai trazer sabor a esse mundo. Do contrário, só nos restará sermos pisados pelos homens. E o que significa, pastor, a igreja ser pisada? É quando a igreja não cheira nem fede, não contribui nem impacta, simplesmente é desdenhada. Ah, você está aí? Eu me lembro de uma história que se conta de Martinho Lutero, que certa vez ele ouviu um barulho muito alto na parte de baixo de sua casa, então ele desceu do seu quarto na madrugada para ver, e o inimigo estava ali. E ele olhou para o inimigo, para Satanás, e disse, ah, é você, Satanás? E voltou. Queridos, nós temos que ser diferença. Eu e você temos que ser diferença nesse mundo. Nós precisamos ser sal. Que o Senhor nos faça ver como a nossa geração inteira está decaindo visivelmente em sua moral. Que Deus nos propicie graça para cumprirmos verdadeiramente esse papel de sal. Que o Senhor desperte em mim e você o dom
que Ele mesmo nos deu, tornando-nos pessoas tais que verdadeiramente sejamos semelhantes ao Filho de Deus, influenciando a todos que tiverem contato conosco, ou que eles venham a nos odiar, porque somos semelhantes a Cristo. Hoje, aprendemos apenas a primeira função da igreja. Apenas a primeira. Domingo que vem, ou no outro, vamos tratar da segunda função. Esta função é apenas ser sal, a primeira delas. Você é sal, querido? Ou você é alguém que o mundo já desdenha? Ah, você chegou, você aí. Quem nós somos no reino? Que o Senhor nos abençoe. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por esse momento de pregação da Tua palavra. Que Tu possa continuar falando ao nosso coração, ministrando-nos e fazendo-nos compreender aquilo que nós não conhecemos, aquilo que nós não entendemos. Senhor, no nome de Jesus, ajuda-nos a sermos melhores hoje que ontem, amanhã que hoje. Que nós não sejamos lançados fora para sermos pisados com o mundo, pelos homens. Que nós sejamos verdadeiramente sal, que faz diferença, onde estivermos. É assim que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.